aula de hoje a gente vai ver os três métodos de integração, método da substituição ou mudança de variável, também nomeado, por partes e frações parciais. Então, como eu falei, cada um deles a gente utiliza em geral para um tipo específico de funções. Substituição para funções compostas, por partes para multiplicação de funções e frações parciais para divisão em geral, divisão de polinômios, mas a gente pode aplicar para outros tipos de divisões também de funções. Vamos pelo primeiro, o método substituição, ou também, como eu falei, também é chamado de mudança de variável. Porque a gente sai da variável x para uma variável u, integra e volta para a variável x, certo? Então a gente faz uma adaptação, não, mudança de variável, para poder ficar mais fácil a integral do que seria a integral diretamente em x, certo? Então basicamente ele é definido em cima da regra da cadeia, ok? Então, você tem uma função f-zona, que é primitiva da f-zinha, e uma g, onde eu faço a composta. Ó, dentro da f, eu coloco a gzinha, certo? E eu sei que, como eu falei, né, a f-zona é primitiva da f-zinha. Então, pela regra da cadeia, a gente tem o seguinte, f-zona linha de g de x, derivada, né? A integral da derivada disso é igual à integral da f da composta, né? F com a g de linha, com a g de x, vezes a g' de x. Igual a f-zona aplicada na gzinha de x mais k. Então, essa parte aqui, se você analisar a equação em si, meio estranha, ela é meio extensa e estranha, certo? Mas a ideia é o seguinte, a gente vai trabalhar com esse tipo de função aqui, ok? A gente tem que analisar qual é a função interna, qual é a função externa, e, em geral, a derivada, quando a gente tiver esse tipo, né, de função, a derivada da interna vai aparecer aqui fora, certo? Se ela não aparece, a gente tem que fazer aparecer, de alguma forma, ok? O que a gente faz na nossa mudança? Já que essa aqui é mais interna, a gente vai chamar ela de u, certo? A gente deriva os dois lados, deriva du dx, né? Os dois em relação a x. Então, fica derivada de u em relação a x igual a derivada da g, que é a g', certo? Passa multiplicando o dx, fica du igual a g' de x dx. Por isso que a gente precisa ter a g' aqui, ó. Então, a gente vai trocar essa parte de dentro, vira u, certo? E vejam aqui, ó, g' de x dx vira du, que é esse pedaço aqui, ok? Então, fica o seguinte, na verdade, a integral, aquilo que eu falei, a gente reduz a complexidade da integral para resolver ela mais fácil. Então, fica a integral de f de g de x vezes g' de x, dx, lembrando, g de x virou u, e g' de x dx virou du. Então, na verdade, fica só integral, não é mais uma composta, é integral de f de u du apenas. Aí a gente sabe calcular isso aqui, da f-zona na variável u. Só que aquilo que eu falei, a gente vai fazer mudança para u, resolve a integral em u, ou seja, calcula a primitiva para u, e depois, no final das contas, volta para x, porque a nossa integral inicial era em x e não em u, ok? Na teoria, é mais difícil que na prática. Mas o problema da prática é que, conforme o passar do tempo, tantos exercícios que vocês resolverem, mais fácil fica. Os primeiros, eles são meio estranhos, mas com o passar do tempo fica mais tranquilo. Então, vamos fazer esses três. Então, a integral de 1 até 3 do 2x dividido por 1 mais x quadrado de x. E aqui vem algumas dicas. Primeira dica, sempre que for, sempre não, mas em geral, quando é divisão, certo? Divisão, você tenta pegar, principalmente de polinômios, você tenta pegar o denominador para chamar de u, certo? Lembra que a gente tem que chamar uma de u e a outra, né, fica normal. Então, em geral, o denominador a gente chama de u, ok? Essa é vamos dizer assim, a primeira regra, quando é divisão. Segunda regra, quando tem vários polinômios, você sempre pega uma de maior grau para chamar de u. Por quê? Porque você vai ter que derivar ele, vejam aqui, lembrando aqui, né? Deriva, ó, deriva o u. Então, vai ficar derivada do polinômio. Então, se é um polinômio de segundo grau, quando derivar, vai ficar do primeiro grau, certo? Então, ele diminui o grau do polinômio. Então, a segunda dica é, primeira, se a fração geralmente se pega o denominador. Segunda, se tem vários polinômios relacionados, pega o de maior grau, beleza?
Essas são as maiores dicas. Se tiver dentro da raiz quadrada, pega o de dentro da raiz quadrada para chamar de u, certo? Em geral. Não é 100% das vezes, em geral. Fica muito mais fácil, ok? A mesma coisa aqui, pega, ó, aqui já caberia no primeiro, né? Tem polinômio aqui e polinômio aqui embaixo. Vou pegar o de cima, que é o de segundo grau, certo? Então, esse já é uma regra bem geral que ajuda bastante. Aqui, a mesma coisa, ó, vou pegar o de dentro do parênteses, porque já é de segundo grau, certo? Fica mais fácil. Então, vamos para o primeiro aqui. Então, a integral de 1 até 3 de 2x sobre 1 mais x quadrado dx. Como eu falei, pega ou utiliza o da fração. Pega o denominador, porque é uma fração, ou pega o de maior grau, né? Daí você pega todo o termo da fração, beleza? Então, a gente vai usar o 1 mais x quadrado para chamar de u. Ó, u igual a 1 mais x quadrado. A gente deriva dos dois lados, em relação a x. Só que a gente vai usar a notação de Leibniz aqui, para poder ter um dx aqui embaixo. Então, derivar em relação a x pela notação de Leibniz, basicamente no u é só colocar du dx. Essa é a derivada, certo? E deriva do lado direito. Tudo que a gente faz do lado esquerdo tem que fazer do lado direito para compensar. Deriva do lado direito, vai ficar a derivada de 1 mais x quadrado. Só que a derivada de 1 mais x quadrado, aqui, a derivada do 1, 0, mais a derivada do x quadrado, 2x. Tá aqui, ó. Du dx é igual a 0, não coloquei o 0, mais 2x. Beleza? Aí é aquele passo que eu falei. O dx está dividindo, passa multiplicando. Então, ó, du fica igual a 2x dx. Por que disso? Já vou mostrar para vocês. Então, quais são as substituições? Onde está 1 mais x quadrado, a gente vai trocar por u, beleza? E onde está 2x dx, a gente vai trocar por du. Então, tá aqui a nossa integral original, aqui tá aqui de cima, só repetir ela aqui embaixo. E eu fiz uma leve mudança. O dx está multiplicando toda a fração. Quando ele está multiplicando a fração inteira, eu posso colocar ele no numerador. Então, eu só fiz isso, só coloquei ele aqui para cima, já que ele está multiplicando toda a fração. E vejam, ó, 2x dx é exatamente o que está aqui, ó. Ou seja, é o du. Então, deu certinho a fórmula anterior. O que tinha na fórmula? Tinha que aparecer, ó, aqui o g' de x dx, a gente ia trocar por du todo. E aconteceu exatamente isso. Vai acontecer bonitinho assim sempre? Não, nem sempre. A gente, às vezes tem que fazer uma manipulação. Então, na verdade, esse 2x dx é o du aqui de cima, beleza? Então, eu já troquei ele por du. Só que eu coloquei ele aqui do lado, não tem problema nenhum. E o 1 mais x quadrado é o u aqui de cima. É o u. Então, essas duas trocas em você, essa troca e essa troca aqui. Então, como ele já era 1 sobre 1 mais x quadrado, então aqui fica 1 sobre u, vezes du, certo? Mesma história daqui para cá, eu joguei para dentro e joguei para fora de novo, sem problema nenhum. Aí, essa integral aqui é uma primitiva imediata que a gente viu semana da aula passada. A integral de 1 sobre u é o ln do u. Mas, cara, não pode esquecer, porque não... Aqui ainda, vejam, aqui só para fazer a mudança de variável, eu tirei os limites de integração. Por quê? Porque os limites de integração são relacionados a x e não a u. Então, quando eu passo daqui para cá, eles caem. Eles, na verdade, eles mudam, mas a gente não vai calcular eles agora. Beleza? Então, mudei para u, certo? Agora nossa integral em u, para ficar mais fácil. De 1 sobre u, du é ln du. Então tá aqui, ó, já calculei a primitiva, ln de 1 mais k, ok? Só que aquilo que eu falei, os limites de integração são para x, então a gente não pode substituir 1 e 3 aqui no lugar do u, porque não, porque não. A gente não pode substituir o 1 e o 3 no lugar do u, porque são limites para o x e não para o u. A gente teria que calcular os novos limites para o u, mas isso fica muito trabalhoso. Então a gente volta, é mais fácil voltar para x. Então, aonde tem u, a gente vai trocar por 1 mais x quadrado. Então vai ficar assim, ó, integral de 1 a 3 de dx, 2x sobre 1 mais x quadrado de x, a gente fez, né? Deu ln do u, só que o u vale 1 mais x quadrado, mais k, beleza? Lembrando que quando a integral definida tem os limites de integração, não precisa colocar o mais k. Eu coloquei só para ficar mais explicado aqui o primeiro exemplo, beleza? Daí faz no limite superior, substituindo no lugar do x, menos no limite inferior, substituindo no lugar do x. Aí, vejam, eu repeti o que estava lá embaixo, só para saber da onde a gente está continuando a nossa conta. Então, eu joguei aqui para cima. Agora, ele vai substituir no 3
depois menos no 1. Vai ficar, ó, ln, eu coloquei 3 no lugar do x, fica 1 mais 3 quadrado, mais k, menos. Aí tem que fazer menos todo mundo, né? Ln de 1 mais 1 ao quadrado, mais k também. Então, 1 mais 3 quadrado, 10. 3 quadrado, 9 mais 1, 10. Mais k. Aí fiz jogo de sinal. Menos com mais, menos. 1 mais 1 quadrado, 2. Menos com mais, menos. Então, fica ln de 10 mais k, menos ln de 2, menos k. Esse mais k corta com esse menos k. E no final das contas fica ln de 10 menos ln de 2. Aqui dá para jogar na calculadora e ver qual é o valor final. Ok? A letra B envolve polinômio e exponencial. Então, vejam, aquilo que eu falei que a integral de sem esse x aqui, e elevado a x quadrado não existe. Se não tiver esse x aqui, não tem como resolver. Ok? Tendo x aí, dá para resolver sim. Então, a gente tem que ver que a gente tem a composta dentro do e elevado a x tem um x quadrado. Então, essa aqui é uma composta. Segundo, pega sempre não, em geral, pega o polinômio de maior grau. Então, esse é grau 2, esse é grau 1. Vamos pegar esse e chamar ele de u. Então, chama o x quadrado de u, porque daí vai ficar e elevado a u. Integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Então, u igual a x quadrado, deriva dos dois lados, lembrando que o u a gente vai ficar derivando assim, du dx, igual a derivada de x quadrado. Beleza? Derivada de x quadrado, 2x. Então fica du dx igual a 2x. Então, o dx está dividindo, passa multiplicando. Du é igual a 2x dx. Aqui a gente não tem, a gente só tem 1x vezes esse dx. Aquilo que eu falei, nem sempre vai estar bonitinho aqui, a gente tem que fazer uma manipulação. Aqui é só x dx, está faltando um 2 aqui. Das duas, uma, ou a gente multiplica por 2 aqui e divide por 2, ou a gente faz o seguinte, já que aqui tem que aparecer só x dx, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então fica assim, ó, du sobre 2 é igual a x dx. Aí sim, fica só esse x com esse dx. Tá aqui, ó, integral de 0 a 1 de x e na x quadrado dx. Eu joguei, como é tudo multiplicando, eu posso alterar assim quando é multiplicação. Quando é soma, daí tem que ver se pode. Então, como é uma multiplicação, então esse x eu posso colocar aqui no meio. Aqui, ó, só fiz essa troca. Vejam, aqui já é o dx, x dx. Quem que é x dx? É o du sobre 2. E na x quadrado, o x quadrado é o u. Então fica e na u vezes du sobre 2. O 1 sobre 2 que está aqui, eu posso jogar para fora. Porque está multiplicando um número multiplicando ou dividindo, a gente joga para fora da integral. Beleza? Desde que facilite a nossa vida. Se não facilitar, não tem por que fazer. Ou se atrapalhar, né? Ah, eu precisava de ter aquele 2 ali dentro. Então não tem por que jogar para fora. Então, a integral de e na u, como eu falei, é a mais fácil. É o próprio e na u. Então fica muito mais simples. O 1 sobre 2 vem para fora da integral. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes a integral de e na u du. Beleza? Próximo slide. Repito a parte de baixo. Integral de meio, né? Vezes a integral de e na u du. Só lembrar, o meio aparece aqui, porque está multiplicando a integral, vezes o próprio e na u. Por que o e na u repetiu? Porque a integral de e na u é o próprio e na u. Tá? Lembrando, integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3. Por aí vai. Aqui, a integral do e elevado a u é o próprio e elevado a u. Mais k. Ok? Faltando os limites de integração de 0 a 1. Ah, não, desculpe, não faltaram nada. Então, voltando aqui. Então, a integral de 0 a 1 de x e na x quadrado dx, a gente trocou, certo? O x quadrado a gente chamou de u, então ficou 1 sobre 2, né? Meio, da integral de e na u du, depois da mudança de variável. Aí a primitiva dessa aqui fica meio, que está multiplicando aqui na frente, e na u mais k. Aí, agora a gente tem que aplicar os limites de integração. Só que a gente volta para x, porque esses limites são para x e não para u. A gente teria que calcular novos limites para o u. Voltando para x, é só trocar. Quem que a gente tinha chamado de u? Era o x quadrado. Então volta com x quadrado no lugar do u. Só isso. Vejam, da linha de cima para de baixo, eu só troquei o expoente que era u, virou x quadrado, porque era o valor inicial. Aí sim, agora no limite superior,
menos no limite inferior, ok? Então vai ficar meio de e elevado a 1 quadrado mais k menos meio de e elevado a zero ao quadrado mais k. Zero ao quadrado, zero, e na zero, 1. Então, fazendo aqui a distributiva, fica sendo esse mais k corta com esse menos k, então dá meio de e na 1 é o próprio e, menos e na zero, 1, menos meio. Então tá aqui a resposta final. Pensando que a gente tem um polinômio dentro do parênteses e um polinômio fora do parênteses. Então, em tese, a gente utiliza o polinômio de maior grau, que nesse caso é todo o termo de dentro do parênteses, a gente vai pegar, lembrando, né, para chamar de u. Então, a gente chama lá o x quadrado menos 1 de u. Próximo passo é derivada dos dois lados, em relação a x. Então, du dx é igual a derivada de x quadrado menos 1. Derivada de x quadrado que fizemos é 2x, certo? Ou que, melhor dizendo antes, du dx igual a 2x, menos a derivada do número 1 é zero. Então, por isso que ela sumiu. Então, fica só 2x. Aí, o que a gente faz? Lembrando sempre esse processo. O dx está dividindo, passa multiplicando. Então, fica du igual a 2x dx. Só que vejam lá na integral. Aqui na integral a gente tem x vezes o dx. Esse 2 aqui está sobrando. A gente precisa só ter x dx. Então, aqui, esse 2 está sobrando do lado direito, ele passa dividindo do lado esquerdo. Por isso que ele fica du sobre 2 de novo, igual a x dx. Como eu falei, nem sempre ele vai estar certinho. Às vezes a gente vai ter que fazer uma manipulaçãozinha, jogar um número dividindo, ou multiplicar e dividir no mesmo número para ele aparecer da forma correta. Então, a gente joga o 2 dividindo lá, ok? Então, a gente vai trocar o x quadrado menos 1, que está dentro daqui do parênteses, a gente vai chamar de u apenas, e o dx a gente vai trocar para du sobre 2, que é o que aconteceu aqui embaixo. Eu só troquei, né, coloquei ele junto do dx, para ficar mais fácil para visualizar. Então, fica x quadrado menos 1 vezes x dx. Esse x dx virou du sobre 2, daqui, beleza? E o x quadrado menos 1 aqui de dentro virou o que está aqui, ó. Vira u. Então, na verdade, a integral é a integral do u vezes du sobre 2. Lembrando, du sobre 2, mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2, ele joga e vai para fora da integral. Então, ele vem para fora da integral aqui. Fica meio da integral de u du. Integral do u é a potência, né? Fica u elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Que a gente já viu nas regrinhas básicas. Então, só repetindo a integral lá do último slide, integral de meio, melhor, meio vezes a integral do u du, certo? Então, vai ficar u quadrado sobre 2 vezes esse meio aqui da frente. Então, tem um meio aqui na frente vezes u quadrado sobre 2 mais k. Beleza? Mais k por quê? Porque a integral não definida aqui no u. Lembrando, na integral definida, não precisa colocar, tá? O k ele vai se cancelado, então não faz nem sentido mais colocar. Mas aqui, como era uma integral não definida, a gente tinha que colocar. Aí fica meio vezes u quadrado sobre 2, esse 2 vezes esse 2 dá 4. Mas eu deixei ele fora aqui. Então vai ficar o seguinte, por que que eu fiz isso? Porque o primeiro eu substituí aqui, lembrando, o u a gente trocou por x quadrado menos 1. Então ele volta a ser x quadrado menos 1. Só que tem que tomar um cuidado aqui, porque aqui é o u elevado ao quadrado, e aqui dentro tem outro quadrado. Então é quadrado e o quadrado aqui. Ok? Então, a primitiva dessa daqui é essa aqui, é meio de x quadrado menos 1 ao quadrado sobre 2 mais k. Beleza? Agora, substituindo no limite superior, menos no limite inferior. Então vai ficar assim. Meio de 1 quadrado menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, sobre 2, mais k. Isso eu substituindo no limite superior. Só quanto que dá? 1 quadrado? 1. 1 menos 1? 0. Então, todo esse termo aqui vai para zero. Cancela. Só fica um mais k. Só que esse mais k com esse menos com mais k, menos k, também corta. Certo? É o que vai acontecer aqui, ó. Aí aqui fica 1 meio vezes esse 2, vai ficar 4 embaixo no denominador. Aqui fica menos 2 elevado ao quadrado, fica menos, com menos mais 4 menos 1, mais 3. Mais 3 elevado ao quadrado, mais 9. Por que tem esse menos aqui da frente? É esse menos aqui fora do parênteses. Beleza? Então, menos com mais menos,
menos com mais menos. Esse aqui ficou um pouquinho mais complicada a conta. Então, a gente tem mais k com menos 9 sobre 4, com menos k, mais k corta com menos k. Então, no final das contas, a integral é integral de menos 2 a mais 1 de x vezes x² menos 1 dx é menos 9 quartos.